Boa tarde, meu nome é Cíntia Nakamura e hoje eu vou falar sobre a linha MaxiGuard, solução para os problemas orais dos pets. A linha MaxiGuard foi lançada em 1992 pela empresa Addison. A linha MaxiGuard foi desenvolvida então nos Estados Unidos pelo Sr. Bruce Addison, o senhor destacado nessa foto. O Sr. Bruce Addison é um renomado microbiologista nos Estados Unidos que desenvolveu diversas vacinas para animais, principalmente para aqueles de grande porte. A linha MaxiGuard já é exportada para mais de 20 países e é muito popular no Japão, Espanha, Portugal, Reino Unido, Polônia, Alemanha, Austrália e Canadá. E até hoje não exportava para a América Latina, sendo que o Brasil vai ser então o primeiro nessa região. Eu acho interessante ressaltar que a linha MaxiGuard tem o mesmo processo de fabricação e controle de qualidade em relação a medicamentos ou drogas veterinárias. Gostaria então de entrar no assunto sobre como o mau hálito é formado. Vocês sabem como isso acontece? Todas as regiões da boca, como língua, garganta, gengiva, possuem bactérias anaeróbicas na sua superfície. E então, qualquer substância que entre em contato, como por exemplo, comida, mas a própria saliva, sangue, eles fornecem proteína, que ficam disponíveis então para essas bactérias. Essas bactérias, então, vão metabolizar essas proteínas, desenvolvendo, então, alguns compostos voláteis, como esses descritos aqui. Esses compostos voláteis que contêm enxofre na sua composição são os causadores de mau odor e é responsável, então, pelo mau hálito dos animais. Resumindo, então, isso que eu acabei de dizer, essas bactérias consomem proteínas que estejam disponíveis, vão metabolizar e soltar alguns compostos sulfurosos, que é justamente o que vai levar ao mau hálito. A escovação certamente é a melhor forma para a prevenção da doença periodontal, para a prevenção da formação da placa e do tártaro e para a formação do mau hálito. No entanto, a gente sabe que poucos proprietários aderem a essa escovação. Nos Estados Unidos, somente 2% dos proprietários escovam os dentes de seus animais todos os dias. E nós acreditamos que no Brasil o número seja ainda menor. Por isso, a ideia foi lançar uma linha em que a gente realmente acredite que os proprietários vão aderir ao tratamento de uma forma correta, para então podermos promover a melhor saúde bucal dos nossos cães e gatos. Considerando essa limitação dos proprietários em fazer a escovação diária de forma adequada, a Addison desenvolveu a linha MaxiGuard, que é uma solução para os problemas orais de todos os animais. O modo de ação do MaxiGuard está relacionado, então, a esse mecanismo específico que eu acabei de descrever. Ele vai impedir com que as bactérias metabolizem as proteínas, de forma que esses compostos com enxofre não são mais formados e, portanto, não acontece mais esse mau hálito. De forma mais específica, o zinco contido no MaxiGuard vai bloquear os receptores das bactérias para as proteínas e, portanto, elas não são mais metabolizadas. Alguns estudos feitos com o MaxiGuard mostraram que eles têm um efeito em até 30 segundos, ou seja, ele funciona muito rápido para a correção do mau hálito. E se a boca estiver muito ruim, é claro, pode ser que demore um pouco a mais, mas a diferença é muitíssimo perceptível pelos proprietários. O zinco tem sido usado há muito tempo com esse princípio e é uma novidade no Brasil a utilização desse princípio para a melhora do mau hálito em cães e gatos. Mas como já vimos, essa linha já está nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Vamos falar então sobre o primeiro produto da linha, o MaxiGuard Oral Cleansing Gel, ou simplesmente o Cleansing Gel. O Cleansing Gel possui o líquido e esse frasquinho secundário contém a vitamina C, que quando adicionada ao líquido principal vai formar o zinco ascorbato.
O zinco ascorbato é a chave para a cura da gengivite, doença periodontal e estomatite, porque ele vai estimular as células à produção do colágeno, ou seja, as células vão ter um reparo tecidual de dentro para fora, ou seja, as próprias células vão ser capazes de fazer essa cicatrização em tecidos danificados da boca. Dessa forma, então, o zinco ascorbato penetra nos tecidos, abaixo do epitélio, e vai fornecer o que as células precisam para crescer. O colágeno, então, estimulado, vai fazer com que o tecido seja curado, porque o colágeno é como se fosse o cimento entre as células. Dessa forma, a cura desses processos na boca pode acontecer no mínimo 50% mais rápido do que aconteceria sem o uso do produto. Esse produto, o Oral Cleansing Gel, é o produto que os odontólogos realmente amam, porque eles têm casos avançados e que precisam da cura de forma mais rápida. Quais são as indicações, então, do MaxiGuard Oral Cleansing Gel? Casos avançados de doenças orais, porque com esse produto você vai conseguir uma cicatrização, uma cura mais rápida, e após qualquer tipo de cirurgia, porque sendo uma cirurgia um procedimento que de alguma forma vai danificar os tecidos, a gente consegue uma cicatrização mais rápida com o uso do Oral Cleansing Gel. Ele também pode ser usado antes e depois da profilaxia periodontal, porque você vai conseguir da mesma forma, antes da cirurgia, um tecido que já esteja numa condição melhor, ou seja, a cirurgia vai ser melhor, e após a cirurgia, porque daí você vai conseguir uma cicatrização, uma reparação dos tecidos de forma mais rápida. Nesse caso, o uso do produto diminui o sangramento e também vai deixar o tártaro amolecido. Então, o processo da profilaxia periodontal é mais fácil, diminui-se o tempo do animal anestesiado, diminui os riscos associados à cirurgia, inclusive pela diminuição do tempo. Diminui o tempo, então, do veterinário fazendo a cirurgia, e como a gente sabe, tempo é dinheiro, portanto, ele fica livre para fazer outras cirurgias ou outras atividades. E também a recuperação do pet é mais rápida, pois a condição do animal está melhor com o uso do Oral Cleansing Gel. Qual que é a forma, então, de preparação do Oral Cleansing Gel? Eu vou deixar esse vídeo porque o Carlin, que é o gerente internacional do MaxiGuard, mostra como que é a preparação do frasco. Então, ele vem dessa forma, um frasco principal e um frasco secundário. Esse frasco secundário contém somente a vitamina C, que deve ser, então, despejada no frasco principal para que ela possa ser misturada. A razão de vir separado é que, com a mistura, diminui-se o tempo de validade do produto preparado. Por isso, a validade vai começar a contar a partir do momento em que essa preparação é feita. Então, coloca-se a vitamina C dentro do frasco principal, espera-se um pouco para que os grânulos desçam e, após isso, você agita o frasco. Uma vez que esse preparo tenha sido feito, não é mais necessário agitar o frasco, ele já vai estar pronto para uso durante o seu período de validade. Como usar, então, o Oral Cleansing Gel? O produto deve ser aplicado nos molares posteriores para que tenha melhor ação. Os posteriores são aqueles mais no fundo, mais escondidinhos. Deve-se, então, esfregar essa pequena quantidade, uma gota do tamanho de uma ervilha para gatos ou cães pequenos, e quantidades maiores, conforme o animal tenha um tamanho maior. Lembrando, claro, dos dois lados da boca, nos dentes superiores. O ideal é aplicar nessa região, porque essa região é a que geralmente tem mais problemas, mais tártaro, uma maior incidência de doença periodontal, e também porque nessa região estão as principais glândulas salivares, que vão fazer então com que o produto possa se espalhar e agir em toda a cavidade oral. Conforme o animal aceitar, é melhor tentar espalhar melhor o produto, seja com uma gaze ou com cotonete ou com o próprio dedo, e sempre reforçar esse comportamento de forma positiva para que ele se acostume e até mesmo goste desse momento de aplicação do produto. Não tem nenhum problema se o animal engolir,
Já foram feitos vários estudos de segurança, incluindo o animal tomar o frasco inteiro, então o produto não apresenta nenhum tipo de toxicidade. Aqui há algumas sugestões de como poderia ser administrado o produto, né? Então, em primeiro lugar, com o próprio dedo, espalhando, né, o produto nos dentes do cão ou do gato. Pode-se usar algum tecido ou uma gaze para ajudar a espalhar o produto e também já promover um certo atrito na região. E claro, funciona muito bem com escovas de dentes. Vai funcionar muito melhor do que com o uso de uma pasta de dente simples, porque o produto vai agir em áreas em que a escova de dente não alcança, devido àquele fluxo da saliva constante que dá uma ação de limpeza para os dentes. O Oral Cleansing Gel, se for usado em uma quantidade muito grande, o animal pode estranhar, porque ele tem um pH um pouco baixo, e no caso então de gatos, eles podem salivar, os cães podem balançar a cabeça, por isso, especialmente para esse produto, é importante usar somente a quantidade recomendada, ou seja, uma gota do tamanho de uma ervilha em cães pequenos e gatos, e uma quantidade um pouco maior para cães maiores. Os produtos MaxiGuard são tão bons que se o proprietário esquecer de usar, ele vai lembrar depois de uns 3 ou 4 dias, porque o mau hálito volta. E daí o proprietário lembra, opa, tenho que voltar a aplicar o produto. Falando então em relação à frequência de uso, é adequado usar o produto 1 a 2 vezes ao dia. No mínimo uma vez ao dia, se for adequado, se o proprietário não puder, pelo menos dia sim, dia não, 3 vezes por semana. Agora, relacionando com a frequência que nós escovamos os nossos dentes, não é nenhum exagero fazer essa recomendação de 2 vezes ao dia para que o animal, para que o cão ou gato tenha a sua saúde bucal máxima. Com essa frequência de uso, então, é claro que a durabilidade vai depender de quantas vezes o proprietário usar, mas em geral vai durar de 4 a 6 meses em um cão ou gato pequeno, em um cão grande talvez dure em torno de 1 ou 2 meses, dependendo dessa frequência. Não existem nenhum tipo de efeito colateral ou problemas de segurança relacionados ao produto, e caso o proprietário não consiga utilizar 3 vezes por semana, ou dia sim, dia não, e vem a pergunta, posso usar só 1 vez por semana? Pode, com certeza é melhor do que nada, mas idealmente essa dia sim, dia não é o melhor, porque nesse caso a gente consegue prevenir a formação do tártaro e então, consequentemente, diminuir a formação ou o desenvolvimento da doença periodontal. O Oral Cleansing Gel pode ser usado também em animais exóticos. Isso é uma recomendação, inclusive, de rótulo do produto. Então, aves, pequenos mamíferos ou répteis. Esses animais, eles podem ter estomatites, infecções na boca, e o Oral Cleansing Gel vai ajudar bastante na recuperação. Nesses casos, é ideal usar algum tipo de aplicador, porque esses animais podem morder, ou até mesmo administrar uma gota direto na boca. É claro, se for possível, via aplicador, de uma forma a promover um atrito, um contato direto na região afetada, é melhor. Mas a gente sabe que algumas vezes esses animais não são tão dóceis assim. Temos aqui alguns relatos do uso do produto em animais exóticos. Então, esse primeiro veterinário comenta que as espécies exóticas tratadas incluem pássaros, iguanas e cobras com estomatite, uma doença potencialmente fatal nessas espécies. E no segundo relato, a gente tem o produto tendo sido usado em dentes de golfinhos, o que mostra então a possibilidade do uso do produto em várias espécies. O MaxiGuard Oral Cleansing Gel pode ser usado também em cavalos. Os cavalos eles têm vários problemas ligados à boca, como úlceras devido ao abre-boca, extração de dentes, outras irritações orais, e o produto vai ajudar bastante na recuperação também. Aqui a gente tem um relato, então, de uso do MaxiGuard nessa espécie.
o veterinário comenta que é o produto mais eficiente no caso de gengivites, acúmulos excessivos de tártaro, e também proporciona um alívio quase imediato do desconforto que esses animais apresentam, permitindo então que eles possam voltar com os treinos de forma mais rápida. O Oral Cleansing Gel, depois de preparado, ou seja, depois que o conteúdo do frasco menor é adicionado no conteúdo do frasco maior, ele deve ser armazenado em geladeira. Isso porque o ascorbato de zinco ele pode sofrer alterações com o tempo, e daí, guardando o produto na geladeira, a gente tem o maior tempo de vida do produto disponível. Fora da geladeira, o produto preparado vai durar em torno de 6 meses, pode durar menos em regiões quentes. E dentro da geladeira, ele pode durar tranquilamente um ano ou mais do que isso. E como saber, então, se o produto ainda está adequado para uso? Enquanto o produto estiver azul, ou estiver apresentando qualquer tonalidade de verde, ele ainda está perfeito para uso, perfeito para administração nos animais. No entanto, quando ele se tornar amarelo ou marrom, em qualquer tom dentro dessas cores, o produto já não está adequado para uso e deve ser descartado. Ele não vai ser tóxico, não vai gerar nenhum tipo de problema para o animal, no entanto, a eficácia dele vai estar comprometida. Vamos falar agora então sobre o MaxiGuard Oral AZN. Esse produto ele foi lançado posteriormente em relação ao Cleansing Gel e o objetivo foi ser um tratamento mais fácil para os proprietários ou para os cães que tenham alguma dificuldade para o uso do produto anterior. O MaxiGuard Oral AZN contém também zinco, que vai ter aquela mesma ação que eu já comentei no início. Esse zinco vai ter uma ação quelante sobre o enxofre, diminuindo então a formação do mau hálito. O zinco também oxida bactérias anaeróbicas, ou seja, diminui a produção da placa, do tártaro e do mau hálito. O zinco presente no produto ele está associado com alguns aminoácidos, formando então o que é chamado de zinco neutralizado. Com isso, o produto ele tem um pH neutro, que varia então entre 6,7 a 7, e nesse pH o zinco está muito biodisponível na região, ou seja, é a forma que ele vai estar sendo melhor aproveitado pelo animal. Além disso, o produto MaxiGuard Oral AZN ele está na forma de hidrogel. Ou seja, ele vai ter uma grande mucoadesão, ele vai ficar muito bem grudado nos dentes, portanto, ele vai ter uma ação prolongada. O zinco neutro é muito interessante para uso em qualquer tipo de problema oral. Então, estomatites, doenças periodontais, úlceras orais, o zinco vai ter uma ação muito bacana no sentido de ajudar a cicatrização. E as indicações do produto, então, são as mais variadas. Em primeiro lugar, para manter a saúde bucal dos animais. Ele pode ser usado em pets com difícil aceitação de produtos orais, porque esse produto, por ter um pH neutro, diferente do anterior, que tinha um pH não neutro, ele não vai causar nenhum tipo de desconforto para o animal. Então, para animais mais exigentes, o Oral AZN vai ser mais adequado. E também no caso de proprietários mais difíceis, porque como esse produto é um pouco mais viscoso, a administração é mais fácil. E também, se o proprietário administrar um pouco a mais, o animal não vai ter o desconforto. E ele também pode ser usado antes e depois da cirurgia de remoção de cálculo dentário em todos os pets, melhorando então o tempo cirúrgico, a recuperação do animal e as condições pré- e pós-operatórias. E eu comentei também que o Oral AZN é melhor em casos desafiadores, tanto um pet desafiador como um proprietário desafiador. No caso de um pet desafiador, ou seja, um que tem problemas de aceitação de produtos orais, o Oral AZN vai ser mais adequado do que o Cleansing Gel, porque ele tem um pH neutro e ele é completamente sem gosto, então todos os animais vão aceitar numa boa. Em relação aos proprietários desafiadores, ou seja, que não seguem bem as instruções de uso ou que têm dificuldade de seguir as instruções do veterinário, o Oral AZN é mais fácil porque ele já vem pronto para uso, não precisa misturar, não precisa guardar em geladeira
e ele tem uma validade maior. Ele também é um pouco mais viscoso, o que facilita a administração. O cleansing gel é um pouquinho líquido e se o proprietário não tiver tanta habilidade para administrar o produto, ele pode ser difícil de administrar e acabar caindo para fora da boca do animal. É interessante o veterinário colocar o MaxiGuard Horazn ou o cleansing gel em todos os pacotes de venda de tartarectomia, já incluindo no preço, porque daí o proprietário já tem um produto e continua usando, melhorando então a condição de saúde bucal do animal. Em relação à frequência de uso, é a mesma em relação ao Oral Cleansing Gel, então idealmente uma vez ao dia, sendo que alguns veterinários recomendam 2 vezes ao dia. O mínimo de tudo seria a cada 2 dias, ou seja, dia sim, dia não, porque é o tempo de formação do tártaro, mas também, da mesma forma, é melhor usar uma vez por semana o Horazn do que não usar absolutamente nada nenhum dia da semana. E em relação à durabilidade do Horazn, é metade em relação ao Cleansing Gel, porque ele tem metade do produto, né? Então, o Horazn vem em frasco de 59 ml, enquanto o Cleansing Gel vem em frasco de 118 ml. Temos aqui um caso da cadela Buttons, em que ela apresentava uma estomatite ulcerativa, que já tinha tentado várias possibilidades de tratamento sem grande sucesso, e com o uso do Horazn houve uma recuperação rápida e muito adequada. Era uma cadelinha que não estava se alimentando direito, que inclusive os proprietários já estavam pensando em eutanásia, e o Horazn então salvou a vida do animal. Temos mais alguns relatos aqui. Então, o MaxiGuard Horazn é a nossa principal escolha de prescrição após a profilaxia dentária para uso em casa. Em virtude de sua facilidade de aplicação e seu gosto neutro, achamos que tem uma alta adesão pelo tutor. A adesão ao tratamento é boa, mesmo com os gatos mais fatidiosos e melindrosos. Então, o Horazn é um produto perfeito para os tutores que não conseguem escovar os dentes de seus pets, pois diminui a placa dentária e o tártaro sem exigir o uso de uma escova de dentes. Como eu já comentei antes, se puder usar com a escova de dentes, muito melhor, mas a gente sabe que não é sempre isso que acontece. Nesse relato, temos uma redução rápida de halitose em 30 segundos de todos os animais tratados, ou seja, um resultado bastante interessante. A linha tem um estudo clínico publicado no Journal of Veterinary Dentistry, ou seja, uma publicação altamente específica para a odontologia veterinária, e o estudo mostrou que o gel de ascorbato de zinco melhora a saúde bucal de gatos e pode ser eficaz na diminuição do crescimento de bactérias, formação da placa e ocorrência da gengivite, quando aplicado após um procedimento de limpeza profissional. Ou seja, a indicação maior do produto é fazer após a profilaxia dentária, porque a ideia é ter uma parceria entre o dentista veterinário e a linha. A linha não substitui a profilaxia dentária pelo veterinário. Temos aqui, então, os resultados do estudo, nesse slide, em relação ao score de halitose. Então, no grupo que recebeu o produto, em 42 dias, a halitose foi a 0. E em relação ao grupo controle, a halitose praticamente não alterou. Aqui a gente tem o gráfico, né, mostrando a grande diferença entre o grupo controle e o grupo que recebeu esse gel de ascorbato de zinco. Aqui a gente tem em relação aos scores de placa, uma variação bem grande também, então no grupo que recebeu o produto variando de 45 para 16, sendo que no grupo controle aumentou de 48 para 54. O gráfico também deixa bastante clara a diferença nesse score de placa. E em relação ao score de gengivite, houve uma melhora também significativa, ou seja, de 23 passou para 5 no grupo que recebeu o gel de zinco ascorbato. E o grupo controle piorou a gengivite, né, passando de score de 28 para 40, que recebeu o zinco ascorbato. Houve também uma diferença significativa em relação às bactérias anaeróbicas.
sendo que uma das principais bactérias causadoras da doença periodontal, que é a Porphyromonas gingivalis, teve uma redução bastante significativa no grupo que recebeu o gel de zinco ascorbato, comparando o dia 0 com o dia 42. Vamos comparar então os dois produtos, o Oral Cleansing Gel com o Ora-ZN? As vantagens do Oral Cleansing Gel: é um produto praticamente sem gosto e que vai promover a cicatrização tecidual, diminuindo tanto a inflamação quanto melhorando mesmo a cura desses tecidos. Por isso, ele pode ser usado não só para prevenção, mas também para o tratamento de doenças da boca do animal. As desvantagens estão relacionadas com um manejo um pouco mais difícil em relação ao outro produto. Não é nada que seja extremamente complicado, mas a gente sabe que em alguns casos de proprietário pode ser um desafio. Então, o produto deve ser misturado, ou seja, precisa se pegar o frasco secundário, jogar o conteúdo no frasco principal. Ele precisa de um armazenamento especial, porque ele vai durar apenas 6 meses depois de preparado no armário. Ele vai durar bastante tempo, 18 meses na geladeira, mas a gente sabe que não são todos os proprietários que vão seguir as instruções. É um produto que, conforme passa-se o tempo, depois de preparado, ele muda de cor, tendo que ser substituído quando ele vira amarelo ou marrom, e a gente sabe que alguns proprietários podem se incomodar. E se ele for administrado em excesso, pode ocorrer problemas de aceitação, principalmente em gatos ou cães pequenos que têm uma sensibilidade maior. Vantagens em relação ao Ora-ZN: ele é totalmente sem sabor, então ele é 100% aceitável para todos os pets, mesmo gatos ou cães pequenos que tenham dificuldade de aceitação em relação a produtos orais. E como ele não tem uma preparação específica, ele também pode ser mais fácil de ser administrado e ele não precisa de nenhum armazenamento especial, não precisa ser guardado em geladeira, por exemplo. Em relação às desvantagens do Ora-ZN, ele não é tão eficaz para inflamação ou para cicatrização como o Cleansing Gel, apesar de ter casos em que o produto é usado para isso. Esse slide aqui é tirado do folheto, em que temos então a descrição de indicações do produto principais, então o Cleansing Gel em casos mais avançados de problemas relacionados à boca, pós-cirúrgico por ajudar na cicatrização dos tecidos, pré e pós-profilaxia dentária. O Ora-ZN vai ter relacionado principalmente com os pets ou proprietários que sejam desafiadores, então pets com difícil aceitação de produtos orais ou proprietários que têm alguma dificuldade de entender o tratamento ou de seguir as instruções do veterinário. Os dois produtos vão ter uma boa aceitação pelos pets, sendo que o Ora-ZN tem uma aceitação 100%. Os dois vão diminuir a deposição da placa e do cálculo dentário, os dois vão diminuir na formação do mau hálito e os dois vão proporcionar clientes extremamente satisfeitos. A gente sempre ressalta no folheto essa questão de consultar um dentista veterinário para justamente deixar bem clara a nossa perspectiva, a nossa vontade de fazer sempre uma parceria com os dentistas veterinários para que eles possam recomendar o nosso produto, deixando sempre muito claro em que a gente não pretende substituir a profilaxia, de forma nenhuma substituir o trabalho do dentista veterinário, mas sim fazer um trabalho em conjunto, de forma que a profilaxia possa ser feita com sucesso e depois a prevenção da formação da nova doença periodontal, essa prevenção ser feita com o uso do produto. A linha MaxiGuard é recomendada por grandes e renomados especialistas em odontologia veterinária, como o Dr. Gianbellos, como o Dr. Brook, que são autores de diversos artigos, diversos livros de odontologia veterinária. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, então, em relação aos produtos. Qualquer problema oral em cães, gatos, animais exóticos ou cavalos, pense sempre em MaxiGuard. Como curiosidade, a gente sabe que algumas pessoas usaram já a linha nas suas próprias bocas, inclusive o Carlin,
que é aquela pessoa que eu mostrei lá no começo, tanto em caso de aftas, como em casos pós-cirúrgicos, como devido a lesões, devido a aparelhos ortodônticos. É claro que não é uma recomendação, é só uma curiosidade. Fica aqui meu contato, caso exista qualquer dúvida. Meu e-mail, esse celular também, o WhatsApp, podem ficar à vontade para entrar em contato. E agradeço muito a atenção de todos. Boas vendas!